Apocalipse capítulo 14. Veja o versículo 1 comigo. Quem encontrou, diga amém. Apocalipse 14, versículo 1. Olha o que diz aí. Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome de seu Pai. Versículo 2: ouvi o som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão, era como o de arpistas tocando instrumento. Versículo 3, olha só o que diz o início. Eles cantavam um cântico novo diante do trono. Olha aqui para mim. Céu. Fala assim comigo, céu. É o meu lugar. É o meu endereço. Olha o que está acontecendo neste momento lá no céu. João disse, eu olhei, eu vi o que está acontecendo na visão que ele está dizendo, eu vi diante de mim o Cordeiro de pé, Jesus. Depois ele vai dizer no versículo 2, eu vi um som dos céus, como de muitas águas, e, olha só, de muitas águas, de forma forte trovão. Era como arpistas tocando os seus instrumentos. Então fala-se comigo, no céu, neste momento, está tendo adoração. Fala assim comigo, e muito barulho. Ele está dizendo assim, eu ouvi gente tocando harpa, eu vi gente dedilhando harpa, eu vi alguém lá tocando harpa, e este som não era baixo, era como o som de muitas águas, vamos dizer, o som como de trovão, como ele diz. E o povo, e muitos ali cantando um cântico novo diante do trono. Você está vendo porque muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade de adorar a Deus? Porque Ele sabe que quando eu e você estamos aqui cantando, nós estamos sendo preparados para um dia fazer parte deste coral. Um dia eu e você vamos fazer parte deste cântico. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, por que cantar? Por que cantar tão alto? Por que participar? Por que isso? Mas veja, se no céu está tendo agora a adoração, som de harpa e ainda muito alto, devido à multidão, devido ao que estão lá. Não estou dizendo de volume aqui, explodir o volume, coisa absurda, mas eu estou dizendo o que está acontecendo no céu esta hora. Então, quando você está vindo para um culto, o ministro de louvor fala para você, levante as suas mãos e vamos adorar, vamos buscar a Deus. Nós estamos sendo preparados para o grande dia, que nós um dia estaremos com o Senhor, que o céu é o nosso lugar, gente. Nós estamos de passagem aqui. E o grande dia, um dia vai chegar, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, tem Bíblia aí, então abra. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Não encontrou. Vamos lá, versículo 51. Eis que digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados ou
arrebatados. Fala assim comigo, arrebatados. Fala comigo assim, arrebatado. Fala assim, arrebatamento. Arrancar de um lugar, fala arrancar de um lugar para o outro com rapidez. Arrebatamento é algo que não vai dar tempo do WhatsApp, não. Não vai dar tempo de uma mensagenzinha. Olha, estou sentindo, o arrebatamento está chegando. Não. Vai ser assim, ó. Abrir, fechar os olhos. Aqui mesmo, o apóstolo Paulo está dizendo que nem todos dormiremos, mas nem todos vão morrer. Alguns já partiram para o Senhor, já foram arrebatados, mas tem aqueles que vão de fato ser arrebatados, vão estar vivos para este dia. Sinceramente, eu queria muito esperar este dia. Eu estou esperançoso para este dia. Eu aprendi sobre arrebatamento, comecei a ouvir arrebatamento na minha conversão. E isso até hoje queima no meu coração. Infelizmente, hoje eu vejo que a mensagem, a pregação sobre arrebatamento, praticamente está sumindo daí dos púlpitos. Pouco está se falando. E nós não podemos esquecer que este dia está chegando. O diabo quer distrair a muitos para serem pegos de surpresa. Então veja, num instante, num piscar de olhos, pisca o olho. Pisca. Piscou? Não é aquela piscadinha romântica, não. É uma piscadinha. Sabe que às vezes dá aquelas piscadinhas? Vai ser assim arrebatamento, não vai ter tempo. Não vai dar tempo. E ao som da última trombeta, eu acredito que o apóstolo Paulo está dizendo. Acredito que seja este ressoar da última trombeta, pode ser ele querendo dizer sobre a festa das trombetas que acontece todo ano. E é a festa que esta ressoar da última trombeta, diz os estudiosos que ela é esse último toque da trombeta que acontece na festa, é o toque mais longo da trombeta. Então, quando o Senhor der a ordem, tocará a trombeta, e os santos, quem são os santos? Somos nós, que seremos arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, tiveram uma vida com Deus, servindo a Deus, esses ressuscitarão. Ou seja, os túmulos serão abertos e eles serão levados aos céus. Então, apóstolo, mas quem morreu agora, quem já partiu, já está com o Senhor, sim, estes serão, os seus corpos vão todos ressuscitar e serão levados. E aqueles que estão vivos, quem está vivo aqui, serão arrebatados. Você quer ser arrebatado? Então grite bem alto, eu quero ser arrebatado. Agora veja, eu entendo aqui que o arrebatamento da igreja, ele vai ser um momento que é onde o último justo vai entregar sua vida para Jesus. A última pessoa, vou dizer assim, quem sabe no culto, está em algum culto de alguma igreja, o pastor faz o apelo, quem quer entregar sua vida para Jesus, e naquele momento acontece o arrebatamento. Eu uso também como referência a isto, como está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, que diz que quando edificava-se a casa com pedras preparadas, que traziam, que edificava de maneira nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificava. Ou seja, que casa é essa? O templo de Salomão, quando naquela época eles estavam edificando o templo, olha que interessante, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas não se ouvia barulho de martelo, machado e nenhum tipo de instrumento de ferro.
Era como se tudo estava sendo construído no silêncio, cada pedra sendo colocada. Você está entendendo o que eu estou falando? Muitos não estão percebendo. Quando alguém entrega a vida para Jesus, é uma pedra que está sendo colocada no templo. É alguém que está sendo colocado. Então, se naquela época foi um silêncio, ninguém percebeu, e quando aconteceu, todo o templo estava pronto, desceu a glória. Então, começa a dar glória no seu lugar. Tá bom? Então, eu creio que esse arrebatamento que nós esperamos está muito perto de acontecer. Como está lá em Daniel capítulo 12. Abra comigo lá. Eu queria pedir para você deixar abrir em Daniel 12. Eu queria só colocar um videozinho de uma simulação do arrebatamento, para você ter noção como é que será este dia. Eu queria que... Pode colocar, não precisa apagar a luz não, mas pode colocar para nós. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Você viu que tinha duas mulheres trabalhando na lavoura, uma foi e outra ficou. Jesus mesmo fala isso. Estarão dois no campo, um vai e outro vai ficar. Então nós entendemos que 100% da igreja não sobe. Muitos falam, eu quero ser arrebatado, eu quero morar no céu, mas existe um preço para se chegar lá. Você veja que avião caindo, né? Então, com certeza, o piloto nesta simulação não era crente. E todos que estavam no avião foi junto. Se não tinha alguém não crente, acabou indo. Dizem que nos Estados Unidos eles levam tão a sério que não coloca dois pilotos crentes, piloto e copiloto no avião. Porque se acontece o arrebatamento, pelo menos alguns dos dois não é crente, então fica para segurar o avião. É sério. Você imagina um crente, você está dirigindo um carro, você é crente, cheio do Espírito, tá lá adorando a Deus, daqui a pouco, o carro vai ficar sem motorista. Então, para onde vai esse carro? Vai bater, vai começar a bater carro para todo lado. Carro desgovernado, pessoas desesperadas na rua. Você veja que o casal celebrando um casamento, pode acontecer da esposa ser crente, mas o marido não levar muito a sério. Filhos de pais cristãos, muitas vezes não levam a sério. Mas você veja que algo você possa estar perguntando, mas é a maternidade, aqueles bebezinhos. Eu vou te mostrar depois da Bíblia, que a criança no seu estado de inocência, nós entendemos que elas poderão ser levadas. As crianças no seu estado de inocência, elas podem ser levadas. Então você imagina o caos que vai tomar conta da terra. E principalmente aqueles que tiveram chance de ter uma vida devota com Deus, levar a sério, duvidando das Escrituras. Mas eu vou mostrar para você na Bíblia aqui hoje que pode ser que você seja alguém que possa estar meio em cima do muro, achando que isso não vai acontecer. Uma vez, uma pessoa disse para mim que estava fervendo, querendo casar de qualquer jeito.
Ela falou assim, poxa vida, eu não queria ser arrebatado, eu quero casar primeiro. Eu falei, então você casa na grande tribulação. Só que eu não vou fazer teu casamento, porque eu não vou estar aqui, em nome de Jesus. Não é o título que vai me salvar. Título não salva ninguém. Tem que ser pastor e crente, porque se não for pastor e crente, não adianta. E nós temos aqui muita coisa boa para se falar. Aqui em Daniel capítulo 12, quem encontrou, diga amém. Olha o que diz aí, naquela ocasião, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para desprezo eterno. Olha o versículo 4. Mas você, Daniel, fecha um selo às palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Veja, aqui o que o livro de Daniel está nos falando. Quando ele fala no capítulo 12, na tradução ARC, ele fala assim comigo: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicar. Este versículo, quando eu aprendi, eu fui ensinado por um grande professor de escatologia. Quando eu comecei a entender o que era isto, arrebatamento, a forma que eu aprendi este versículo 12, quando fala, muitos correrão de uma parte para outra, era a internet. Quando eu aprendi, a internet estava chegando. Aí na internet era aquela internet de escada. Hoje, a internet ela se tornou algo com uma velocidade muito forte, rápida, que é onde você consegue falar com alguém com qualquer parte do mundo. E também com chamada de vídeo. Hoje então você pode ver que este correr de um lado para outro é a internet. E a ciência se multiplicará. É o que está acontecendo. O saber, o conhecimento do homem está multiplicando a cada dia, que está sendo assustador. Gente, vocês estão vendo que nós já temos robô que faz trabalho doméstico em casa. Aí você pode dizer, nossa, que legal. Cuidado. Já tem robô que faz trabalho de ser humano dentro de montadoras de carro para estacionar os carros que saem da linha de produção. Os robôs estão tomando conta. Estão a cada dia melhorando a robótica para que venha tomar o lugar do ser humano. Até mesmo aconteceu na China, fizeram uma luta entre dois robôs. Eu não sei qual era a modalidade, mas eles estavam lutando como se fosse gente. Então você veja que muitos estão achando, nossa, que legal, robô. Irmão, eu ouço falar do robô desde a época, quando eu era criança, quando tinha aquele desenho lá que tinha, a família tinha uma nave que Jetsons, é os Jetsons. Lembra daquela época, irmão? Eles já falavam chamada de vídeo, já tinha essa chamada de vídeo. O Mário está lembrando, quiser que ele é novinho. Mas tem gente que está na meia idade, não esconde não, varão. Esconde não. Tem gente que fala assim, não fala meia idade que eu não quero que ninguém saiba. Para com bobeira, que é isso? Não tem esse negócio não tem que esconder nada. Lembra então esse desenho? Já anunciava que carro voador, já tinha robô. Irmão, quando criança, eu tinha esse negócio de robô, coisa que nem se falava. E olha hoje. O saber vai multiplicar. A ciência vai multiplicar. Está aqui. Só que ele está dizendo aqui, Daniel, no capítulo 12, versículo 1, que naquela ocasião, que todo povo que será achado
escrito no livro vai ser liberto. Olha, eu não sei como que está o teu nome, se está escrito no livro da vida. Aqui está dizendo que aquele que se achar escrito no livro vai ser livre. Bom, você pode me perguntar quando que será e como vai ser. Não sei a data, não sei o dia, mas eu sou um pastor que defendo o arrebatamento antes dessa grande tribulação. Porque vocês podem ver que quando aconteceu essa tribulação, logo depois começa a grande tribulação de 7 anos. Eu acredito, eu vejo desta forma que a igreja não passará por este dia. A igreja será arrebatada, mas existe aqueles que defendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, que são os mesotribulacionistas. Existe aqueles que ainda defendem que a igreja será arrebatada pós-tribulação, que são chamados pós-tribulacionistas. Porém, eu ainda continuo crendo que será assim. Mas, se alguém tem dúvida, no grande dia nós vamos saber. Se for pós-tribulacionista, ficaremos aí na grande tribulação. Está repreendido em Jesus, não quero conhecer o anticristo, não. E alguns podem dizer, eu sei quem acha que é o anticristo. Nós não sabemos que é o anticristo, mas ele já está no meio de nós. Por isso que vocês estão vendo a tecnologia crescendo desta forma, de uma forma assustadora. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a humanidade, com as pessoas, mexendo com o emocional. Quantos absurdos nós temos assistido, principalmente na internet. A maioria das pessoas, tudo que assiste vê pela internet. Poucos, acho que hoje, assiste televisão, né? Porque acabou que muitos acabam não assistem mais, né? Eu sou um deles que quase que não assiste televisão. Agora, veja bem, lá em Apocalipse capítulo 6, abra aí por favor, Apocalipse capítulo 6, Apocalipse 6. Gente, este Apocalipse capítulo 6, aqui entendendo, a igreja foi arrebatada. A igreja já subiu. Amém? Quando acontece o Apocalipse capítulo 4, quando João enxerga uma porta que ele vê aberta, uma porta só, fala assim comigo, uma porta. Não tem outro caminho. Uma porta se abre, ele ouve uma voz, sobe para cá. Aí o arrebatamento. Aí no capítulo 5, ele vai ver o cordeiro que foi morto, que é Jesus. Então, se ele fala que eu vi um cordeiro como foi morto, então ele vai estar dizendo assim, olha, existe alguma marca que ficou da crucificação, que é onde, com certeza, eu começo a imaginar assim, quando Jesus nos receber nos ares, e a igreja, quem sabe ele vai estar mostrando as suas marcas na mão, e você vai ver que é Jesus te recebendo. Quando chega no capítulo 6, é a grande tribulação que começa a acontecer aonde? Na terra. Mas olha o que está escrito aqui no capítulo 6, versículo 15. Os reis da terra e os príncipes do mundo, os oficiais militares, os ricos, os poderosos, todos os homens grandes e pequenos, escravos e livres, escondiam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas, suplicando, caiam em cima de nós, esconda-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque grande o dia da ira do Cordeiro chegou. Quem é o Cordeiro, gente? Fala comigo, Jesus. Ele é amor, mas ele é juiz. E quem pode sobreviver a ele?
Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava assistindo uma apresentação de um irmão e ele estava falando de bunkers. É o que se fala hoje, essas construções de bunkers. Eles falam, esses ricos e poderosos, eles falam sobre o Apocalipse. E diz que o fundador da OpenAI, do chat GPT, ele quer construir um bunker, porque ele fala que quer se proteger do juízo final, ou arrebatamento. Esse capítulo que eu li com vocês, de Apocalipse 6, versículo 15, escondendo nas rochas, isso aqui são bunkers. Há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia já dizia o que ia acontecer. Gente, eu estou falando para vocês algo, eu não estou inventando. Eu estou trazendo Bíblia para você. Posso ouvir amém na igreja? Então, você pode ver que aqui, anote isso. Você vai ver notícias. Veja o que está acontecendo. Apóstolo, me dá a fonte desta notícia. Claro que eu vou te dar a fonte. Entra lá, coloca lá no seu Google, New York Post. Coloca a data lá, 19 de maio de 2025. E você escreve do lado bunkers. Vai cair direto nessa matéria. Porque eu não estou inventando. Então essa matéria existe. Foi agora este mês que passou. E nós temos base bíblica para mostrar para vocês que o desespero de alguns, eles acham que se escondendo em bunkers, eles estão livres do dia do juízo. Não estão. Não estão. Nada. Ele mesmo vai dizer assim, quem poderá sobreviver a ele? Ninguém. Ninguém pode fugir da ira do Cordeiro. Então, isto que vocês estão lendo, a sequência está acontecendo, a igreja de Jesus já está com o Senhor. Já foi arrebatado. Fala assim, ô glória, eu e você já fomos arrebatados. Enquanto aqui na terra, para alguns, está maravilhoso, porque o anticristo... Deixa eu falar uma coisa para vocês. O anticristo, guarde isso com vocês. É claro que vocês não vão ficar para ver. Em nome de Jesus. O anticristo, ele não é do sistema. O anticristo, ele não é ligado a um governo. O anticristo, ele é alguém que se parece com quem? Cristo. O anticristo, ele vai ser diferente. Ele faz parte de toda essa bagunça que estamos vendo. Ele é, porém, o anticristo, ele não vai vir fazendo parte do sistema que nós sabemos que existe hoje. Não. Ele vai vir defendendo o povo, as pessoas. Por quê? Para enganar, se possível, até os escolhidos. Porque existem pessoas que são crentes, porém, não foram arrebatados. Sabe lá por quê? Mas terão chance de ainda poder ser salvo, mas não será salvo pela graça como somos hoje. Porque o tempo da graça está acabando. Quando acontecer o arrebatamento, a salvação, porque a graça é, Jesus morreu por você. Na grande tribulação, eu vou morrer para ser salvo. Você está vendo como é que é as coisas? E há muitos anos atrás eu assisti um filme, O Arrebatamento, que eles mostram, que dá a entender na Bíblia, que quem negar a marca do anticristo, ele será levado por uma guilhotina para ser morto. É forte.
Mas quem tem medo de arrebatamento, Jesus Cristo, tem que ter um encontro com o Senhor nesta noite. Porque o arrebatamento, ele é para que eu e você fiquemos atentos. Amém? Olha aqui. Ainda em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Ouviu uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos seus exércitos, os cavaleiros, era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Irmão, eu vi um vídeo, eu não me lembro o nome do rapaz, mas esse menino, ele é muito bom, sabe, gente? Ele é muito bom. Muito bom mesmo. E uma senhora que mora lá em Israel, escute isso, mora lá em Israel, ela fala que a China foi abastecer Gaza. Ajuda humanitária. Alimento, remédio para Gaza. Só que para que o avião da China pudesse chegar até Gaza, eles tinham que sobrevoar Israel. E a China parece que avisou Israel e disse: ó, não pensem em nos atacar, porque vocês são o tamanho da ponta do meu dedo mindinho. Então eles foram e entregaram. O que aconteceu? Agora a China está dizendo para os chineses que estão em Israel, dizendo assim: ó, fujam daí. Fujam daí. Vai embora Israel. E ninguém sabe o porquê que está acontecendo. Se unir o exército da China junto com o exército dos muçulmanos, dá 200 milhões. Este povo que eles estão falando aqui também é da China. Isaías capítulo 49, versículo 12, na tradução ARC, no final vai dizer: terra de Sinim. Sinim significa China. Não estou dizendo para vocês que vai ter uma guerra, mas Jesus diz sobre rumores de guerra. Está para acontecer algo, a qualquer momento. A qualquer momento nós vamos ver alguma coisa acontecendo aqui. E tem coisas que eu falei, principalmente esse do exército de 200 milhões, eu falei um dia desse exército, 200 milhões, se eu não me engano, em 2017, 2018. E agora existe esse tamanho de exército. Então você veja que a cada dia está tendo sinais, e nós temos que estar atento que Jesus ele fala sobre sinais da sua vinda. Existem muitos servos de Deus que, infelizmente, não estão vigiando. Ou estão igual como está em 2 Pedro, abra, capítulo 3, versículo 3 ao 4. Abra rapidinho. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Volte só um pouquinho. Irmão, eu sei muito bem que uma mensagem que começa sobre arrebatamento, o glória a Deus é quase que nada, né? Por isso que muita gente não prega mais. Irmão, eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você seja salvo. Se você queria ouvir uma mensagem que mexesse com o teu ego, você hoje, posso dizer para você, que está só te alertando. Se converta de verdade que Jesus está voltando. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz aí, vou ler na Bíblia NBV. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles menos puderam imaginar.
E se rirão da verdade, esta será a sua maneira de argumentar. Eles vão dizer assim: Jesus prometeu voltar, não foi? Então onde está ele? Ele nunca virá. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. Ele está dizendo aqui, olha, nos últimos dias, tem pessoas dentro da igreja, crente. Ele está falando de crente, não está falando de pessoas do mundo, não. Convergente que se diz cristão, que vão dizer assim: cadê o arrebatamento? Está tudo do mesmo jeito. Fala que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Cadê? Vão zombar, vão escarnecer desta vinda do Senhor. É incrível que isso, hoje, eu ouço ainda. Eu ouço isso nos dias de hoje. Pessoas que duvidam. Às vezes nem dão ouvido para o que está acontecendo. Agora veja, eu disse para você que Jesus, ele fala que ai das mulheres que estiverem grávidas e que estiverem amamentando naqueles dias. Ai das que estiverem grávidas e amamentando naqueles dias. O que nós podemos aprender aqui? Se Jesus fala em Mateus 19,14, que ele fala: não deixe, não impeça dos pequeninos vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, nós como pai, podemos impedir nossos filhos de ir até Jesus? Sim. Deixa eu dizer para você, você traz teu filho para a igreja? Você ora com ele? Você procura dentro da sua casa só colocar o que é cristão? Você está impedindo teu filho até Jesus. Você procura ensinar desde criança o que é louvor para ele? Eu tenho um netinho de 1 ano e meio quase. Quando eu coloco o louvor da igreja, ele para. Quando eu coloco aquele 3 palavrinhas, ele nem sai do lugar. Ele fica assistindo. Mas eu não dou o celular para ele ficar brincando. Eu coloco para ele assistir, ou coloco numa televisão. Ele vê eu vou orando. Todos da minha casa aprenderam isto. Agora, quando não existe isso dentro de casa, nós estamos impedindo os nossos filhos de ir até Jesus. A igreja tem que ter professor que ensina nossos filhos. Mas e quando chega na tua casa? O que ele aprende? O que você faz questão de ensinar para o teu filho? Imagina o teu filho crescer como alguns pais que não se preocupam em estar no culto, crescer igual a este. Vai ser igual, ele vai te acompanhar nessa mesma forma. E aqui nós estamos vendo Jesus dizendo: olha, não impeça teu filho vir a mim. E Jesus fala nos dias da sua vinda, ai das que estiverem grávidas, pode ser tirado. Ai das que estiverem amamentando, pode ser tirado. Gente, eu começo a imaginar começo a pensar aquela pessoa que nunca se preocupou, nunca deu atenção para as coisas de Deus, e de repente acontece o arrebatamento. Ele fica desesperado. Mateus capítulo 24, versículo 12. Já vou parando por aqui, mas eu quero ler com vocês mais este aqui. Mateus 24. Mateus 24, capítulo 12, quem encontrou, diga amém. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será. Vamos falar juntos? Aquele que ficar firme
até o fim será salvo. Então, salvação não é assim de qualquer jeito, não. Aqui você está vendo porque o amor de muitos vão esfriar, vai adormecer. Mas amor de quem? Das pessoas que não estão dentro da igreja? Não, está falando de quem está dentro. De quem está aqui. De quem se congrega em outra igreja. Começa a esfriar. Perder aquele amor, aquele paixão, queimar de estar na casa do Senhor. Não é mais tanto, não leva tanto com alegria. Este amor que está dizendo aqui é o ágape, o amor de Cristo. Vai esfriar. Fala assim comigo, não pode esfriar o amor de Deus na minha vida. Então veja, aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, olha o que está escrito aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Uma vez eu vi uma pessoa de uma igreja, né? Ela foi ministrar num lugar e uma pessoa disse para ela, nossa, eu acho que na minha Bíblia não tem esse capítulo. Não tem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Quem é o mistério da iniquidade? É o diabo. Se a iniquidade, ou o mistério da iniquidade fosse visível, não seria eficaz. Certo? Se o mistério da iniquidade não fosse visível, ela não seria eficaz na vida dos crentes. Só que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o mistério da iniquidade já está em ação. Está escondido no meio aqui. Há um poder secreto do anticristo no meio do povo de Deus. Há algo que muitos não estão percebendo que está acontecendo, que não é visível. É cheio de mensagem subliminar, porque muitos não estão olhando, não estão atentos, achando que muita coisa é normal. E não é. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o mistério da iniquidade já está em ação. Ele já está operando. Já está no meio do povo de Deus e muitos hoje estão fazendo o quê? Estão banalizando as coisas de Deus. Estão fazendo de tudo para que se torne mais fácil igreja. Fala-se pouco do Espírito Santo. Não fala do arrebatamento. Então assim, a igreja é o lugar de nós aprendermos a palavra de Deus e sermos preparados para este dia. E por que o mistério da iniquidade está tendo tanto poder na vida de muitos? Está aqui no versículo 10. Olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito aí. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Na Bíblia ACF, olha o que diz aqui. E com todo engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para o salvar. O que está acontecendo? É que muitos não receberam o amor da verdade. Quem é o amor da verdade? Fala assim comigo, Jesus. Por isso que muitos não se converteram de fato. Porque ele está dizendo assim, olha, ele está conseguindo operar com engano na vida destes, porque são aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não é somente você dizer, eu amo Jesus,
Eu sou apaixonado por Jesus. Todo mundo pode falar. Se eu falar aqui para a igreja que vamos falar que nós amamos Jesus, aí eu vou dizer assim, fala assim comigo, eu amo Jesus. E todos vão dizer o quê? Eu amo Jesus. Mas a questão não é dizer que eu amo Jesus, a questão é dizer que não só amar, mas é a minha vida de obediência a Ele. Se eu obedeço a Cristo de verdade, então eu estou provando que o amor da verdade está em mim. Mas se eu não ando com obediência, é onde muitos têm uma vida cristã, espiritual. Eu vou falar uma coisa, olha para esse irmão teu, fala assim, você está ouvindo o que está sendo falado aqui na igreja? Namoro é lá fora, aqui dentro é para buscar a Deus. Depois vai para o banco, não sabe por quê. Escute aqui. Eu vou falar para vocês. Quem recebeu o amor de Cristo, este leva uma vida de obediência. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui para fechar. Rei Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Ele tinha uma ordem de Deus para destruir tudo que o inimigo tinha. Tudo. Não sobrar nada. Só que o rei Saul fez o quê? O melhor gado. E o rei daquele povo inimigo, ele poupou. Aí ele pegou aquele gado que ele guardou do inimigo, e a ordem de Deus era o quê? Não fique nada com você. Quando Samuel chega e pergunta para ele, eu estou ouvindo um barulho de mugido. Pecado tem barulho para Deus. Eu posso esconder do homem, mas para Deus tem barulho. Que barulho é este que está aí? Não, deixa eu explicar. Eu guardei o melhor para o Senhor. Então, olha como que eu sou bonzinho. Eu até já ofereci um sacrifício para Deus a parte desta conquista. Então, eu só poupei isto. Mas Samuel chega e fala assim, peraí, mas Deus não mandou você acabar com tudo? Aí ele vai dizer o quê? Mas foi os soldados. Sabe a síndrome de Adão e Eva? E dizer, não, Adão fala, não foi Eva. E Eva fala, não, foi a serpente. Então, quem não anda obediência, ele sempre vai dizer, foi por causa dele que eu caí. Ele não assume a culpa. Então, quem não recebeu o amor de verdade, ele começa a transferir a culpa para outro. Eu estou fraco por causa de tal pessoa. Não é isso. É porque você não recebeu o amor de verdade. Apóstolo, às vezes eu ouço falar assim, que tal pessoa estava na igreja, servindo a Deus, saiu da igreja, saiu da presença de Deus e voltou para a velha vida e fala assim, mas como a pessoa estava na igreja buscando a Deus e volta para as antigas práticas e crenças? Eu falo, é porque não recebeu o amor da verdade. Que se tivesse recebido um dia Jesus, não ia acontecer isto. Então você veja que quando Deus fala para o rei Saul, o que você fez? E fala assim, olha, pecado. O que você está fazendo, o que você acabou fazendo aqui, eu vou dizer para você uma coisa. Você está sendo rebelde, e rebelde é como feitiçaria. Então você perdeu o seu trono. Acabou. Deus está dizendo assim, olha, 99,9% você fez certo. Só que faltou 1% para você fazer. Então com Deus não é assim. Ou é tudo ou é nada. Fala assim comigo, é tudo ou é nada. Olha para o outro irmão e fala assim, é tudo ou nada, irmão. Então você veja que Saul, ele perdeu. Por quê? Porque ele achava que aquela parte melhor, ele precisava oferecer para Deus. Não, é desobediência. E desobediência para Deus é feitiçaria. É como se quem desobedece, é como se estivesse sendo controlado por uma feitiçaria.
A pessoa está dando uma abertura para a feitiçaria controlar a vida dele. Querido, eu tive que encurtar esta mensagem. Mas o que eu falei aqui para vocês esta noite é o que nós temos que entender para que possamos ser arrebatados e serem salvos. Nós precisamos tomar posição. A igreja precisa despertar. A igreja precisa falar de Jesus aí fora. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Se você não tem uma vida de compromisso de fato, eu falo para você aqui hoje, deixa o amor da verdade entrar em você e mudar a sua história de vida. Porque pode acontecer de pessoas não estarem fora do caminho do Senhor, mas estarem dentro da igreja, mais longe do Senhor. Eu disse hoje aqui com os pastores, lá em Judas capítulo 12, versículo 13, vai dizer que pessoas que estão dentro das festas fraternais, o que é festa fraternal? Ceia. Estão lá dentro da festa, mas são como rocha submersa. Você sabe o que é uma rocha submersa? Pensa você com um barco em alto mar, e de repente você não sabe que no meio do caminho tem uma rocha escondida embaixo d'água, que vai pegar o casco do teu barco, sem você perceber, e vai destruir o teu casco, e você vai afundar teu navio e você vai morrer. E tem pessoas que ele tem a aparência de ser gente boa, de Deus, mas ele é como uma rocha submersa. O que ele faz é para destruir a vida dos outros. É para tirar pessoas de dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas fica fazendo panelinha e saindo com amiguinhos e namoradinho, vai para balada, fica aí com o namorinho. É rocha submersa. Em vez de ter uma vida santa, é rocha submersa. Escute. Exortação é bala, né, gente? Exortação é brincadeira, né? Ele fala assim, são árvores em plena estação, mas desprovida de frutos, duplamente mortas e desarraigadas. Você sabe que é uma árvore, você olha assim e fala, essa pessoa, nossa, é uma bênção, mas não tem fruto nenhum. Desarraigadas são pessoas que não têm raiz. Por isso que a vida dela não acontece nada de novo. Por isso que nada acontece nada. Escute, queridos, nós estamos falando de uma igreja que pode ser arrebatada. E ele fala 2 vezes duplamente morta. Fala assim comigo, 2 vezes morta. Tem como a pessoa morrer 2 vezes? Aqui o que ele quer dizer, foi salva, estava morta. Foi salva, morreu de novo. Está dentro da igreja, mas está duplamente morta. Este que o livro de Judas está falando, está dentro da igreja. Da época que Judas escreveu. Estava dentro da igreja, participava da ceia, mas estava morta. Não eram pessoas que estavam vivas como outros que estavam lá. E a sua vida é como uma onda do mar, trazendo as suas sujeiras ou suas sujidades. Sabe quando a onda do mar ela vai? Quando ela vem trazendo um monte de sujeira para a beira do mar. Uma hora aparece. Você veja que ele termina dizendo assim, são como estrela errantes. Você sabe o que é uma estrela fixa? Ajuda o viajante em um caminho que não tem luz para que ele possa andar e a estrela vai servir de guia. E tem pessoas que, em vez de ser estrela na vida de alguém, ele é uma estrela errante. Ele leva o outro a andar por um outro caminho. Olha para o teu irmão e fala assim, não quero ser estrela errante na tua vida. Se tem estrela errante aqui, estou dizendo para você, escute, a vida desta pessoa é como um mar bravio. Ele vai, parece um mar, mas quando ele deságua na beira, só traz sujeira.
Um dia aparece. Você está vendo como é que é para ser arrebatado? É uma mensagem que não tem glória, não tem palma, tudo silêncio. Mas por quê? Tem certeza que você está olhando para você mesmo. Você quer ser salvo? Quem quer ser salvo aqui? Fala assim comigo. Eu não quero ser alguém que seja uma estrela errante na vida dos outros e nem da minha família. Fala assim comigo. Eu quero ter raiz para dar frutos. Fala assim comigo. Quem tem raiz, ele dá frutos. Fala assim, eu vou dar muito fruto em nome de Jesus. Fica de pé glorificando o nome do Senhor. Pode aplaudir Jesus.